Salve, salve, galera. Tranquilidade total. Mais um episódio chegando. Meu nome é Nova e eu não tô aqui sozinho, eu tô com o seu Rod. Opa, eu sou o Rodrigo e no Oscar tem um prêmio especial que foi retirado que é o melhor ator juvenil. Não, como é que é? Tá escrito assim, Oscar juvenil. Eu imagino que seja um ator criança, um ator mirim, né? Cara, se não for, não faz nenhum sentido esse seu nome, tá ligado? Eu cliquei no verbete da Wikipedia e mostrou o cara entregando pra uma criança, então eu vou acreditar que sim. Ah, e era um Oscarzinho ainda, era menorzinho, era um Oscarzinho. Um, um Oscarzinho, cara. Uhum. Por que você me fala, velho? Tem ao. Quem será que ganhou isso daí já, velho? Nossa, agora é que, tipo, foi durante. Deixa eu ver que ano que foi. Foi durante os anos de 1964 e 1960. Então Ih, não espere rapaz. ninguém que você vá conhecer, né, cara? É, realmente. Ah, é, mas, cara, o que que isso tem a ver com o filme que a gente vai falar hoje? É antigo, igual o filme que vai falar hoje. Faz sentido. Tava tentando te botar em uma sinuca de bico, cara. É um ditado da época desse filme. Então, o filme de hoje é Mank. É esse filme aí da Netflix, que inclusive, cara, foi desse ano o que mais recebeu indicações ao Oscar, que foi 10. 10 indicações ao Oscar, cara. Que é muita coisa, né, Rodrigo? Vai dizer que não. Com certeza. É, por mais que a gente já falou isso, né? Que esse ano parece que tem muitos filmes que estão ficando em muitas categorias, né? Mas Aham. esse é um filme bem. Tipo, é um filme bem de Oscar, vamos dizer, né? Sim. Então, isso é uma coisa que eu queria eu tava me questionando, assim. Será que ele mereceu 10 indicações ao Oscar, cara? Que, assim, eu não sei você, mas depois que eu terminei de assistir o filme, eu falei assim, ó, bom, eu achei, tipo, Sete Chicago, Bela Vingança melhor que isso aqui, cara. Quero falar nada, não. Pois é, então, tem um monte de coisa que, tipo, você vai pegar, vai de melhor roteiro. Daí você vê o negócio do tal do Jack Fisher lá, se você quiser já falar que você acabou de pesquisar. Fischer não, é Fincher. Fincher, é verdade. Que a gente fez a pesquisa ali, cara, eu tava olhando, daí a gente foi ver quem que fez o roteiro de Mank. Foi o Jack Fincher. Quem é Jack Fincher? Jack Fincher é pai de David Fincher, que é o diretor do filme. Daí eu fui pensar assim, putz, Jack Fincher fez o roteiro do filme, mas o Jack Fincher morreu em 2003, cara. Como é que ele fez o roteiro de um filme de agora? Daí que eu fui ver, assim, né? Pelo menos agora por dedução, a gente acha que que se não foi um fantasma que escreveu o roteiro, ele já tinha deixado antes. Provavelmente era um projeto ali que não tinha ido pra frente do pai do David Fincher. Pois é, e esse tipo de acontecimento, assim, coisas que meio, por causa deve ter alguma situação meio emocional ali, né, do diretor, né, por causa que era o filme do pai dele e tal, né. Então eu Uhum. imagino que tipo, esse tipo de coisa também traga muita emoção para quando os caras vão trazer pro Oscar também, né, por causa que o Oscar não é 100% técnico, né, esse é o É. Grêmio. Aham. É que nem o Leonardo DiCaprio ter ganho o melhor ator pelo Regresso. Tipo, ele não mereceu por aquele filme. Aquele filme lá, ele. Putz. Assim, se era um filme pra ele ganhar o Oscar, com certeza não era esse. Mas assim, provavelmente foi pelo. Ah, ele nunca ganhou um Oscar na vida. Toda a filmografia anterior dele. Tipo, essas coisas. Não porque ele realmente mereceu. Sim, exato. Eu teria que pesquisar de novo, né? Mas com uma boa informação tirada do nada, acredito que o Oscar ele é feito votado ali na hora, né? Então tem muita gente que não nem assistiu todos os filmes, né? Então não é só isso que faz você ganhar, né? Não é só o filme em si, Cara, né? A pessoa que tá lá também faz diferença. eu não sei como é que é feita a votação do Oscar, mas, tipo, se tem gente, pessoa votando, certamente tem muitas emoções envolvidas, cara. É, Com exato. certeza não é só aspectos técnicos. Assim, se um cara que tá votando ali já não gosta do cara, com certeza o voto não vai ser pra esse filme. Bom, mas então continuando falando do Mank. O Mank é a história do. Então, é a história do roteirista do Cidadão Kane. Sim, então. E isso é um negócio que eu queria falar. Não é nem tanto, eu acho que pra comentar sobre a história do filme, porque a história desse filme, ela é um pouco, como que eu posso dizer, um pouco complexo de você contar aqui num podcast, por causa que ela não é, digamos que linear, né? Ela é contada como o próprio filme do Cidadão Kane é contado, por flashbacks, né? Ela não é uma história retinha.
Uhum. Por exemplo, já dá pra ver ali no começo, né? Que ele vem chegando, o personagem principal, né? O Mank mesmo, ele chega Aham. ele chega com as pernas, acho que tá com as duas pernas quebradas, né? E ele chega Ele na tava só casinha com ali uma, eu pra. acho. Tá, mas ele tá quebrado e chega lá o cara dizendo, essa pessoa aqui vai digitar não, vai datilografar ali enquanto você fala, essa aqui é a enfermeira e tal, e você vai ficar aqui nessa casa, só essas pessoas fazendo o teu roteiro. E você não Uhum. sabe o que aconteceu, né? O que fez ele chegar ali, né? E Sim. acho que quando eles colocam ele na cama, já faz o flashback lá, de que ele tava com um brother lá e o cara bateu o carro e ele quebrou a perna. No caso ele iria, digamos que para esse isolamento ali para escrever o roteiro para um filme que seria no caso o filme de estreia do Orson Welles em Hollywood, assim. Daí o Orson Welles, ele provavelmente ele com o orçamento, né, do filme, ele ia comprar esse roteiro, que no caso não era para ter crédito, né? Era para, digamos que o roteiro ser dele, porque ali, no caso o Mank escreveria o roteiro, mas o crédito não seria para ele, né? Que ele seria comprado. Ele ia ficar 60 dias isolado para escrever esse roteiro, que é o roteiro do Cidadão Kane. Ele já teve que ficar deitado numa cama, né? Por causa que ele tava com a perna quebrada e não podia se mexer. Sim, por isso que tinha a enfermeira, né, e a pessoa que ia escrever para ele, né, enquanto ele editava. O filme inteiro ele é em preto e branco, essas coisas assim, né? Igual o Cidadão Kane. Uma coisa incrível que você vai notando no filme é que é o jeito que os caras falam, né? Ele vai falando, eles têm os diálogos, assim, a pessoa vai falando e cita. Toda hora eles estão citando o que alguém disse, né? Toda hora, assim. É Aham. muito massa, assim, de ver os caras falando, é incrível, cara. Eu achei muito massa essa parte. Daí eles vão discutindo Uhum. e falando e fazendo citação das outras pessoas. Eu achei isso bem massa. Isso é interessante. E na verdade, uma coisa ali que você tinha falado, né, do filme ser preto e branco, eu não sei se eu achei tão interessante assim, velho. Que eu pensava que ali, pelo menos no começo do filme, que ele seria preto e branco porque ele seguiria mais ou menos como foi o Cidadão Kane, assim, né, mesmo, no jogo de câmeras, assim, nas transições, coisas do tipo. Mas eu mais achei que o filme só tava preto e branco por estética, não necessariamente para tentar ser mais parecido com o Cidadão Kane. Assim, ele é parecido na parte do roteiro, né, por ser flashbacks, pela história, assim, pelos detalhes da história, contando o que aconteceu no Cidadão Kane, né, porque é de tal jeito, do que necessariamente por ser tipo a referência mesmo, né, a estética do filme eu digo, como que eu posso dizer, cara, ela não é tão aprofundada mesmo, ela só é preto e branco. Assim, se o filme fosse colorido, não ia mudar nada, não ia fazer diferença. É preto Que e branco diferença porque você sim. queria que fizesse? Tipo, Cara, é que eu pensava que pros atores, eles estão dando cor igual, cara. Eu não sei que diferença que você quer que tenha, tipo. Não, eu tô falando, tipo, se ele fosse colorido, não ia mudar nada. Assim, Cidadão Kane, que eu pensava que ele ia ter a mesmo aspectos técnicos que o Cidadão Kane tinha, entendeu? Tipo, ali as transições seriam parecidas. Mas não, tipo, o filme é só preto e branco. Essa é a única coisa de estética que ele se assemelha. Isso que eu tô querendo falar. Entendi. Tipo, em relação a posicionamento de câmera e tudo assim, a única coisa. Tipo, só visualmente, por ser preto e branco, que aparece. Bom, o filme vai contando, né, toda a história do cara que muita coisa vai dando errado, né, pra ele. Errado, né, pra ele, no final, ter que se submeter a vender o filme sem adicionar o crédito pra ele, né. Daí você deve pensar, eu imaginei também sobre isso no cinema, né. Uhum. Que quanto o roteirista deve fazer filme muito bom e daí no final não deve pegar crédito nenhum, né, do filme. Sim. Nesse filme, ele fala, no caso ali, né, ele tá falando muito do background, né, de Hollywood, né, o backstage, né, o que acontece por trás das câmeras. A relação ali dos produtores com quem escreve o filme, com os diretores, atores. Daí a gente vê que não é tipo um ambiente como muitos podem imaginar, né, que seja um lugar tão legal, assim, que dá pra ver que tem, assim, pelo menos por alguns personagens,
personagens que, principalmente que eles trazem no filme, né, que era Hollywood interferindo na política, que é ali na votação, né? Você lembra, Rodrigo, daquela parte? Mas também o Hollywood, assim, é totalmente interligada com a economia local ali, né, pelo jeito. Então, eu acho que nem o presidente da empresa era o presidente da cidade ali, né? Então, mostra também tem uma certa sujeira ali no local, né? Tanto que tem um momento ali que o personagem que dirige a propaganda, que, assim, numa parte do filme, né, que tá tendo as eleições para governador, um dos personagens ali, ele é o diretor de uma propaganda que ela diretamente influenciou ali a votação, né? Porque essa propaganda, ela, por exemplo, assim, tipo, um ator ali que estava nela dizia tal coisa que aconteceu, mas essa coisa não aconteceu com ele, porque ele só era um ator, ele só estava interpretando aquela propaganda. Daí isso, obviamente, né, a gente sabe que gera a comoção da população, né? Daí o que acabou interferindo diretamente nos votos. Como a gente pode lembrar que também aconteceu em Cidadão Kane, né, que é a mesma história. Inclusive provavelmente a referência que ele usou pro roteiro, que é isso que essa parte do filme tá querendo dizer. Daí a gente vê que no caso a propaganda de Hollywood interferiu na votação e não necessariamente foi bom para a população, né, para o resultado final. Não sabia disso. Eu tenho uma cena ali, né, que mostra que é uma velhinha falando, né, e ela tá falando que não quer perder o emprego dela, uma coisa assim. Sim, exato. Daí o Mank fala que a velhinha, na verdade, ela é milionária, ela não vai perder nada. É isso, é só atores falando o roteiro, né, falando o que foi dito pra eles. Não é algo real, digamos que é a fake news ali. Bom, o filme é cheio das frases, né, e eu até anotei uma aqui que eu achei, por causa que é incrível, né, essas pessoas conseguem lembrar de uma frase boa pra falar na hora certa, né, que parece que encaixa tão bem, assim, e parece que você só poderia usar naquele momento, né. Até parece que é um roteiro, né, cara, parece que tá tudo escrito já. E o cara fala, nunca entre num grupo que queira você como membro. Eu achei muito bom, né. Cara, isso daí me lembra, velho, do que o Magalzão falou uma vez, velho, que é, se a pessoa gosta de mim, eu já quero distância, velho, porque certamente ela tem algum problema. Exatamente. É isso que o cara quis dizer na frase. E eu nem lembro qual era a situação, mas eu achei muito bom que eu anotei. Sim, cara. Os personagens desse filme, eles são muito bons, né? O Mank, né, interpretado ali pelo Gary Oldman, ele é um personagem muito interessante, assim. Ele é um escritor, né? Ele é um roteirista, que dá pra você ver que ele é cheio de personalidade, né? Tem momentos que ele é ruim, assim, né? Mas no geral ele é um cara bem boa, né? Que ele conversa com as pessoas gostam dele e ele vai convencendo as pessoas, assim, né? Vai conversando e tal. Ele chega, assim, tem aqueles caras ricão que pensam que são muito bonzão, assim. Mas ele vai conversando e vai se dando bem com os caras, né? Sim. Ele é o tipo de pessoa que ela não é famosa, mas ela é muito influente onde ela tá. Ali ele conhece atores, né? Atores famosos da época. Ele conhece grandes, no caso, executivos ali do meio, né, da indústria, e o que ele fala, as pessoas ouvem, né? Ele não é ignorado. Sim. Só que ele tem um outro probleminha que é a bebida e a aposta, né? Sim, isso é uma coisa ali bem recorrente no filme, que é o cara, toda hora ele tá se envolvendo aí com alguns problemas da vida dele por causa da bebida. Inclusive, e também com a aposta, né? Porque daí esse problema, né, de bebida e aposta é algo bem recorrente, né? Que a gente consegue ver em pessoas do meio do cinema, né? Que tem vários atores aí que, por exemplo, já foram à falência, né? Por causa disso. Sim, e também tem, tipo, por causa que ele faz essas coisas, assim, ele tem a esposa dele, né, mas só que ele é meio sozinhão, assim, né, ele toda hora mostra ele meio sozinho, por mais que ele converse com muita gente, ele é meio sozinho, assim. E outra coisa que mostra que ele é uma pessoa boa, assim, né, que ele no final mostra que a enfermeira lá que tava dando bebida pra ele, e todo mundo, acho que da cidade lá, ele tinha resgatado da Alemanha, eu acho que foi assim, né? Dos nazistas, sim. Assim, ela é aquela pessoa que é boa, só que ela não demonstra, né? Ela não fica
mostrando assim, ó, eu fiz tal coisa, fiz isso aqui, isso ali. Você deu o exemplo lá atrás do que ele viu, né, o que aconteceu na vida real e pensou em uma coisa pra pôr assim que ele tirou o que ele pôs no roteiro, né? Eles fizeram uma Aham. propaganda falsa e daí colocou no Cidadão Kane a propaganda falsa também, né? Sim, né? No caso, E todo o negócio. Aqui no roteiro ali do Cidadão Kane, tem uma hora que o Kane ele vai se candidatar a governador. Daí, por causa de uma notícia falsa ali de que ele tinha traído a mulher dele, coisa que ele não tinha feito, ele acabou, no caso, perdendo a influência, né? Perdendo as eleições. aí eu tava notando que eu não assisti outro filme, né? Então eu não sabia dessa referência, né? Eu só sabia que tava acontecendo na Aham. vida, assim, do cara, né? E eu notei no final lá, né, que ele tá conversando com o diretor lá e ele tá lá brigando com o cara, assim, dizendo que ele vai querer, que ele vai querer créditos e tal. E quando ele, tipo, do nada ele para, assim, e pensa que tava faltando alguma coisa mesmo na história dele, né, que tava fazendo no roteiro. Uhum. E daí ele já fez relação ali da briga com o que era o que tava faltando. E daí ele adiciona Sim. alguma coisa em relação a isso no roteiro dele. Tipo, bateu assim o momento de genialidade, vamos dizer, que ele tem que fazer a conexão da história, da vida dele com o roteiro. Aham. Essa parte aí que você tá falando é uma que eles, no caso, eles estão discutindo e o Orson Welles ele começa a quebrar tudo ali, ele ficou putaço. Daí o Mank ele teve esse insight ali, né? De que, putz, naquela parte ali que ele e a. Putz, eu esqueci o nome da personagem agora. Mas aquela parte ali que eles se separam, seria perfeito ter uma descarga de raiva ali e o personagem quebrar tudo. E daí você lembra do filme e realmente tem essa parte, velho. Ele quebra todo um quarto, assim, né? Quebra armário, quebra cadeira. É realmente uma história bem interessante, né? E ainda é mais interessante de que foi o pai do diretor, né, do filme, realmente, que pensou nisso, né? Vou fazer a história dessa pessoa que provavelmente vai ser esquecida por causa que ela não entrou no. Acho que no final ele não entra no crédito, né? Ele entra no crédito. É que no caso do Cidadão Kane ali, muita gente, né, principalmente atualmente, só lembra do Orson Welles, né, que é o cara que dirigiu o filme. Ele é o Cidadão Kane, né, ele atuou como e tudo mais, porque é o que é o mais memorável, né, por causa que os aspectos que fizeram o Cidadão Kane, eu acho que ser o que é hoje, né, lembrado como, sei lá, o melhor filme da história, o que mudou tudo no cinema justamente são esses aspectos técnicos, né? Não, assim, o roteiro é genial também, mas assim, como que ele foi filmado, como ele trabalhou a história, como ele foi atuado, dá pra você ver que para um filme de 1940, ele é tipo muito atual. Ele é muito bem feito, assim. Isso é uma coisa que no filme dá uma visão de que o cara só vai colocar pra prática, né, o roteiro. Não parece que ele Sim. vai criar em cima, né? É que não dá pra. Assim, é que esse filme eu sinto que ele dá muito. Ele quer dar praticamente todo o mérito ali pro Mank, velho. Mas assim, tem que reconhecer o que o Orson Welles fez, velho. Porque o cara também ele foi genial no jeito que ele fez o filme, o Cidadão Kane. Que, afinal de contas, assim, ele não escreveu o roteiro, mas ele assumiu todos os outros pepinos aí do filme, cara. Bom, e como ele assumiu todos os pepinos do filme novo, nós temos que assumir a nossa Ah. responsabilidade de dar uma nota, eu acho. Caralho, Rodrigo. Já? Por mais que eu seja meio contra de dar notas, mas uma hora isso tem que chegar, cara. Putz, velho. No caso aqui, eu acho, né? Digamos que eu acho que eu me dediquei pra fazer esse podcast, velho. Apesar de ter falado umas bobagens aí, eu acho que, assim, pelo que eu vi, assim, eu tenho uma mínima propriedade para falar de achar o que eu tô achando. Eu acho que esse filme, cara, ele não foi tão necessário. Eu não sei se ele precisava existir. Mas ele foi um filme bom, assim. Ele contar a história do cara que não é o protagonista da história, né? Tipo, contar a história do roteirista e não do diretor.
é algo interessante. É que nem teve no ano passado, teve o filme do Ford versus Ferrari, que ele contou a história do piloto da Ford. Que é uma história aleatória, assim, eu nunca ia saber disso. Mas é bom saber, né? É algo interessante, ainda mais por de um filme tão influente que é o Cidadão Kane. Mas, assim, em outros aspectos, assim, eu gostei, né? Eu gostei do outro filme, e ter mais conteúdo sobre ele é sempre bom, mas eu não achei algo, incrível, meu Deus do céu, que filme perfeito. Chegou perto de Cidadão Kane. Por isso que eu vou dar meu 8,5. E que nota você dá pra Cidadão Kane, então? Por causa que eu não tenho... Caralho. Cara, você vê que a única coisa que eu sei de Cidadão Kane é que o cara quer algum cargo político e é isso, basicamente. Não é bem isso, cara. Só falar pra você. Então eu não sei nada. Então, você não tem spoiler do filme, cara. Vale a pena assistir. Eu tava comentando ali com... Assim, eu assisti sozinho o filme, né? Mas eu tava comentando com outras pessoas. Que ele é um filme que, como eu inclusive até falei ele antes, ele é muito antigo, né? Ou seja, é um pouco complicado de assistir mesmo. Mas não é impossível, cara. Tem filme... que o próprio Mank, cara, o Mank é mais difícil de assistir que Cidadão Kane, cara. Eu quase desisti assistindo Mank ali, porque uma hora eu tava literalmente não entendendo nada que tava acontecendo, que era umas conversas assim, que não iam pra lugar nenhum, e no Cidadão Kane eu tava fluido, cara, eu tava entendendo tudo que tava acontecendo, tava maravilhoso. Daí, cara, eu te digo, Cidadão Kane vale muito a pena, e você falou de nota, eu daria um 10, cara, com certeza. Cidadão Kane pra mim é um filme que merece 10. Pô, agora eu fiquei realmente curioso pra assistir, cara. Acho que eu vou ter que assistir esse final de semana. Eu não dei 10 pra Forrest Gump, mas dei 10 pra Cidadão Kane. Verdade, agora que... É que o teu gosto também tem isso aí, né? Cara, mas não é só o meu gosto, velho. Agora eu convoco todo mundo que tá ouvindo esse podcast a ver a nota dele no Rotten Tomatoes, cara. Você vai se deparar com 99, que esse número tá errado, porque até uns 2, 3 meses atrás ele tava com 100 de nota lá, o que é um negócio, incrível. E algum desgraçado, cara, pegou e deu uma nota abaixo de 60 pra ele. Tipo, eu não entendi por quê, né? De certo era só pra ele não ter 100. Porque, por que eu... Depois de, sei lá, 80 anos de filme, que todo mundo deu 100 pra ele, eu vou dar uma nota baixa? Não sei se faz muito sentido. Não faz muito sentido ainda poder votar no filme, né? E sim, cara, isso é um negócio que eu tava pensando do próprio Mank, velho, que ele é um filme muito... que eu acho que ele seria muito bom pra quem viveu em 1930, 1940, assim, mas pra gente de agora, fica muito, assim, é muita informação que a gente não sabe, né? Por exemplo, tem provavelmente personalidades que aparecem no filme que seriam famosas na época, mas que agora a gente não faz ideia de quem que sejam. Saber também, eu acho que teria que ser muito mais famoso do que... Pô, eu acho que pra aparecer um roteirista, um diretor, cara, tem que ser muito famoso pra eu, pelo menos, reconhecer, se fosse hoje em dia, vamos dizer. Entendo. Cara, é um filme, assim, o Mank é um filme complicado pra você ver, velho. É muito recomendável que você assista o Cidadão Kane antes, velho. Porque daí você vai ter uma experiência melhor. O filme vai fazer muito mais sentido. Mas se for assistir do nada, cara, eu não sei como é que foi a tua experiência, Rodrigo, mas acho que não deve ser lá tão da hora, assim. Bom, tipo, a história em si, eu achei interessante, sim, achei legal. Mas eu gostava mais dos diálogos, por eles serem bem feitos, mais disso do que realmente... do que o cara que ia escrevendo, assim, vamos dizer, né? Eu gostava do jeito que o cara era e como ele... do jeito que o Mank é, né? E o jeito que ele se relacionava com os outros, né? Isso que eu achava mais legal. Sim, os diálogos realmente são muito bem feitos mesmo. O próprio filme, né, ele é bem feito, apesar de no começo lá eu ter falado que eu não gostei tanto de alguns aspectos técnicos dele, eles ainda assim são... É que eu não gostei mais por, tipo, sei lá, opinião, do que por ele ser bom ou não. Assim, por ali a melhor fotografia, melhor figurino, a melhor maquiagem, melhor trilha sonora, o melhor design, melhor produção e tal. Essas coisas, assim, tudo tem que admitir que é muito bom, é muito bem feito. Mas, né, não sei, não gostei tanto. Gostei, mas não gostei, entende? Tô nesse dilema. Então esse filme é que nem Era Uma Vez em Hollywood também, que você, pra assistir, era bom você saber da existência do Charles Manson, dessas coisas assim, né? Do que aconteceu, porque que ele matou que ele mandou matar aquela galera e tal.
E se você não sabe, você chega no final do filme e fica meio perdido, assim, né? Do que Se você não sabe... iria acontecer e não acontece. Né? Exato. Mas, assim, pra mim, Era Uma Vez em Hollywood tem o mérito de ser um filme bem divertido, cara. É um filme que eu acho muito legal. Apesar de ele ter uma barriguinha ali, né, uma barriguinha ou outra, ele é um filme que eu acho bem mais divertido, né, de ver. Bom, considerando aí tudo que a gente falou, né, eu concordo com a tua nota, eu acho que um 8,5 tá legal, assim, por causa por causa disso que a gente falou, né. Eu acho que eu aposto que eu teria gostado mais, por jeito que você tá falando, se eu tivesse assistido Cidadão Kane. Mas, do mesmo jeito, parece que por você ter assistido antes, você não gostou mais também, entendeu? Sei lá, só por parecer, assim. Mas eu acho que se eu tivesse assistido... Acho que se eu tivesse assistido Cidadão Kane, sei lá, há uns 3, 4 anos atrás, e visto agora o Mank, eu acho que eu teria gostado mais do Mank. É que eu vi muito perto, cara, eu acho que eu cometi esse pecado. Faz sentido, né? Porque daí você ia estar aquele quero mais, né? Não, que pensa assim, eu teria visto um filme muito bom mesmo. Daí ver um filme que assim, ele continua bom, mas ele não é tão bom quanto o primeiro, tipo, decaiu, né? Ele não foi uma ascensão, assim. Já que você assistiu, tipo, Mank e depois ver Cidadão Kane, talvez seja melhor a experiência. É o que eu tô pensando. Daí você vai ver um filme... O 2, né? Praticamente. Né? Que é um pouquinho pior, normalmente. No caso, se você visse agora o Mank e depois o Cidadão Kane, você veria um filme bom, depois você veria um filme nota 10, tá ligado? Você veria um filme excelente. Que é muito melhor, né, que ver um filme pior do que ver um filme pior depois, né? Então agora eu me sinto preparado pra assistir o Cidadão Kane, e daí quando acontecer as coisas eu vou dizer, ele tirou lá daquela parte lá atrás, lá que eu vi no Mank. Exato, cara. Essa que é a experiência. Então, Rodrigo, mais alguma coisa, cara? Bom, eu acho que é isso. Nossas redes sociais, nossas não, né? Da Pulga na Orelha estão na descrição, @Pulga na Orelha no Instagram. Se você quiser mandar aí alguma coisa, uma mensagem, uma pergunta, se você quiser perguntar onde é que fica o coração do centauro, por exemplo, coisas realmente úteis, assim, para a sociedade, pode mandar lá no Instagram e eu acho que direct? Também. No caso ali que eu te falar, a gente podia alongar mais o podcast, mas, puta, mano, não sei se é o povo que tá ouvindo aqui quer realmente saber o roteiro desse filme, velho. É melhor você saber os detalhes dele, coisas mais do que a gente comentou aqui. Mas fora isso, falou, galerinha, e tamo junto. Tchau, tchau.